Alô, você que acompanha as informações através das nossas mídias sociais, pelo Facebook, pelo site do nosso município. Evento que foi realizado nesta terça, dia 25, promovido pela Saúde e também através no NAB. Mês de setembro, mês de prevenção ao suicídio. E a doutora psicóloga Maricléia dos Santos abordou a temática Descubra o segredo do amor, prevenção à saúde mental. Um público estimado de mais de 100 pessoas, envolvidas entre elas profissionais da educação, profissionais também da saúde, pessoas da nossa comunidade, acompanharam atenta a sua explanação. Desde já, doutora, muito legal a sua abordagem, a sua fala, num tema super complicado, que é o suicídio. Seja bem-vinda aqui nas nossas mídias sociais, tudo bem contigo? Tudo bem. Realmente, falar do suicídio é falar da dor maior, né? Eu acho que assim, dentro da saúde mental a gente tem um leque de doenças, temos muitas doenças, mas o suicídio é uma dor que a gente não tem como calcular, né? E é algo que assim, é muito agressivo, é onde a pessoa resolve parar de viver. Então a gente abordar esse assunto é a gente trabalhar o sentimento de cada um e despertar que cada um possa ter internamente o que tem de melhor e deixar isso aflorar. E que esse lado que é mais melancólico, mais depressivo, possa adormecer. E que a gente tenha alternativas para essa evolução também. Eu te pergunto, como identificar uma pessoa que está propensa ao suicídio? Primeira coisa, se essa pessoa vem bruscamente ou evoluindo, né, ao isolamento, ela começou a se isolar, por exemplo, ela participava muito da igreja, ela não vai mais, né, com tanta frequência, vai esporadicamente ou quando obrigam ela a ir. Se essa pessoa participava muito da comunidade e começou a se isolar, essa pessoa não gosta mais de receber mais visita, visitava muitos amigos, parou. Então toda essa parte de isolamento tem que começar a prestar atenção, tem que começar a olhar de uma forma diferente, tem que perceber se essa pessoa não está muito agressiva. Qualquer coisa deixa ela agressiva, qualquer coisa ela perde o controle com facilidade e que muitas vezes a gente vê ela com o pensamento longe, como se ela estivesse num outro mundo, parada. Cuida isso, observa esses traços, porque isso está dizendo que tem algo que não está bem, tem algum fator que não está bem com aquela pessoa, que ela está entrando num outro mundo, que é o mundo da dor dela interna. Então a gente tem que avaliar, tem que cuidar. Tá? E é melhor cuidar por excesso do que pela falta. E como evitar? Primeiro, a gente precisa detectar, né? Pedir suporte de ajuda, sabe? Fazer com que essa pessoa possa se sujeitar e se permitir a uma avaliação de um profissional, de um técnico que possa avaliar um pouco melhor. E tem que tratar, tá? Não tem outra forma da gente evitar o suicídio. Tá? A gente precisa tratar. Às vezes precisamos entrar com medicação. Às vezes, no primeiro momento, nem sempre é preciso, né? Tem outros recursos para a gente tentar. Mas muitas vezes a gente precisa entrar com um tratamento mais eficaz. E esse tratamento depende da pessoa querer, estar disposta a aceitar e as pessoas que estão ao redor tentar fazer com que essa pessoa possa permitir a evolução para sair dessa dor também. Os dados que a senhora trouxe é que o suicídio está entre 15 a 35 anos. Por que essa idade? Esse é o maior pico de suicídio. Não que não tenha nas outras, mas se a gente comparar todas as idades, o maior pico das pessoas que se matam quase sempre estão dentro desse fluxo. Por quê? Porque às vezes eu preciso ter a minha identidade, eu preciso encarar as primeiras frustrações, eu preciso começar, por exemplo, com 15, 16, eu preciso trabalhar, decidir minha profissão, inúmeros fatores. E às vezes eu não estou preparado. Às vezes não aprendi a lidar com frustração desde pequeno. E às vezes eu tenho uma genética depressiva também. Eu tenho algum fator maior que tenha acontecido que pode me levar a isso. Então é um índice, e além disso, de 15 a 35 anos, ainda tem um outro dado, que acontece mais em mulheres do que homens. Tá? As mulheres, infelizmente, ainda se matam mais do que homens durante essa faixa etária. Por quê? Porque alguma coisa de identidade dela, algum fator, ela embotou para dentro e ela não quer se permitir olhar de uma forma diferente. E aí leva a como se fosse a única solução desistir. E ela desiste mesmo, né? Eles desistem bruscamente de viver.
né? Então, é um período que a gente tem que dar muita atenção. E quase sempre, também, é nesse período que a pessoa começou a adoecer. Possa ser que ela não cometa suicídio aí. Mas se a gente olhar o histórico da pessoa, se ela cometeu mais velha, ela já veio com crises depressivas, ela já veio com nesse período. E não foi avaliado, ou não foi tratado, foi ignorado. E posterior é que foi visto, e aí não tem mais o que fazer. A sociedade trata o tema de suicídio, no modo geral, como algo até preconceituoso, no sentido que isso não é algo de pessoa forte, são pessoas fracas, ou mesmo pessoas que não têm coragem de enfrentar esse problema. Aí eu te pergunto, o suicídio, quem comete o suicídio, na sua análise, muita coragem ou são pessoas fracas? Tem que ter muita coragem, tá? É muito ao contrário disso. Para tirar a tua vida, a tua própria, tu tem que ter muita coragem para executar isso. Tu tem que ter a certeza que tu não quer mais nada, tu não tem nenhum apego em nada que te mantenha ali. E assim, é um surto, é um momento que a mente é como se apagasse qualquer fator que tivesse uma lembrança boa ou alguma coisa significativa para aquela pessoa. Em nenhum momento a pessoa está sendo covarde. De repente a pessoa está desistindo de lutar pela vida, porque a dor tomou uma dimensão tão grande que ela não encontra outro jeito de amenizar aquela dor interna. Então ela só encontra essa forma. Não é porque ela não consegue resolver os problemas, ela quer se livrar daquele tormento interno. E aquele tormento não depende do que o outro vai fazer, depende de um conjunto de situações para ajudar a sair dessa situação. Tudo bem, nós estamos conversando aqui através das nossas mídias sociais, Departamento de Comunicação, com a psicóloga Maricleia dos Santos, além dos profissionais que estão ali dispostos a ajudar, estudam o caso, também os medicamentos. Tem como o vizinho, o familiar ajudar essas pessoas? É os primeiros, são as primeiras pessoas, tá? Uma coisa muito importante, quase sempre aquele que cuida adoece também, tá? Por quê? Porque ele também precisa de suporte, ele também cansa, ele também não tem uma preparação técnica para dar conta daquela situação, mas são os que estão ali. É aquela pessoa que às vezes não vai poder dormir, porque tem medo que naquela noite aquela pessoa possa cometer um suicídio. Então ela tem que ficar voltada 24 horas. Então esse familiar é a pessoa mais ideal para nos mostrar que ele vem fazendo uma mudança de comportamento a um longo período de tempo muito significativo. Então, muitas vezes, assim, o que os familiares relatam quando o paciente chega? Por exemplo, a mulher, né? Ela não cozinha mais como ela cozinhava antes. Ela não cuida mais da casa como ela cuidava antes. Ela vai para o trabalho, ela vem diferente. Não vem mais com a mesma alegria que vinha antes. As nossas relações já não são mais as mesmas como era antes. Então, assim, percebe-se que está mudando. Percebe-se que está tendo uma alteração. E a mesma coisa o companheiro. O homem, é muito engraçado que, às vezes, o homem vai para o álcool. Né? Ele começa a se isolar e às vezes ele busca uma alternativa, o álcool, o fumo, para aliviar aquele sofrimento. Né? E aí ele começa a dizer, nossa, ele nunca bebia, agora ele está bebendo. Ele nunca fumava, agora ele começou a fumar muito. Então ele começa a mostrar. E o que aquele familiar tem? Não está bom, não é normal, eu não posso aceitar isso. Ele não era assim. Ele está se transformando assim por algum fator. Então é o familiar que vai tentar levar. Quando ele não vai pelo familiar, o familiar tem o dever de buscar. E a equipe técnica tem que vir atrás. Às vezes, o vizinho faz isso. Às vezes, o familiar pede para o vizinho que tem um vínculo melhor, né? Porque o vizinho, ele respeita de uma determinada forma, não consegue ser tão incisivo, né? E aí, às vezes, o vizinho vai lá e consegue com uma conversa. Vamos lá, eu estou contigo, eu vou te ajudar, não te preocupa, né? Não, isso vai passar, vamos lá junto. E aí, esse vizinho vem, tá? E traz. Mas assim, todas as pessoas que percebem, a primeira é alguém que mora na residência, tá? Ele não pode se omitir. Segundo, com certeza é o vizinho, ou é o amigo, ou é o colega de trabalho. A equipe técnica, ela só é convocada quando alguém solicitar. E aí sim a equipe técnica tenta intervir. Senão, caso contrário, a equipe técnica nem sabe que isso pode estar acontecendo. E o que não fazer nesses casos? Primeiro, omitir. Não omita. Não negue que aquilo é uma coisa passageira.
Não negue que aquele comportamento está relacionado com o que aconteceu lá atrás. Pode estar, mas ele não precisava agir assim. Tá? Então é porque não está dando conta daquela situação lá atrás. Então, primeiro passo, não negar. Segundo, não crie um tabu frente à situação. Uma vergonha de falar, uma vergonha de pedir ajuda. Terceiro, encara isso como algo que eu preciso buscar. Eu preciso fazer essa pessoa sair dessa situação, né? E acho que o mais importante é tudo aquilo que eu me isolei, agora eu preciso buscar interagir dentro do tempo dele. Então, se essa pessoa, essa minha familiar, não vai mais à igreja, que era uma coisa que sempre... Por que eu não chamar algumas pessoas que eram amigo deles para vir visitar eles de vez em quando? Por que não fazer isso? Então, o familiar pode, né? Tem coisas que a gente pode fazer esse movimento. Legal, hein? Doutora psicóloga Maricléia dos Santos, ela que tem um extenso currículo, especialista em saúde da família, jurídica, neurolinguística, psicoterapeuta e atende aqui em Chapecó e também Frederico Westphalen. Uma mensagem para finalizar, uma dica que possa ser útil para quem nos acompanha pelas mídias sociais, através do site do nosso poder público. Eu acho que uma das coisas que eu vou deixar como dica ou como uma mensagem, que foi o que a gente trabalhou hoje aqui, se ame. Aprenda a se amar. Aprenda a se gostar, aprenda a identificar que sentimento tu tem dentro de ti. Aprenda a falar desse sentimento. Não é feio a gente pensar em morrer. Não é feio. Agora, eu posso buscar ajuda para aliviar esse pensamento. Eu posso buscar uma solução. E o amor está dentro de mim. Eu só preciso descobrir ele. Eu só preciso olhar para mim. Então, assim, quem eu sou? O que eu vim fazer? Por que eu estou aqui? Né? E para onde eu vou? Eu acho que isso é o mais fundamental. Se cada pessoa se perguntar, vai ver, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muitas coisas para deixar. Né? E eu quero deixar o quê? As minhas lembranças, não o meu sofrimento. Então, vamos deixar lembranças boas. Vamos permitir nos amar. Ninguém precisa nos amar para nós aprender a se amar. Nós podemos aprender a se amar sozinho. Depende de nós poder olhar para nós mesmos. Acho que isso é o mais importante. Legal, em saúde e paz, mais sucesso ainda e volte o mais breve possível aqui em nosso município. Obrigada por toda a recepção, gratidão enorme por todo o carinho, né? E espero ter deixado uma sementinha, tá? E com certeza, voltarei assim que puder. Legal, essa psicóloga Rosicléia no evento que aconteceu nesta terça, promovido pelo Poder Público, através da saúde, coordenado pelo NAB de Lajeado do Bugre.